O texto diz assim: porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. O texto está dizendo, queridos, que em Adão nós morremos. Mas está dizendo também que em Cristo nós somos vivificados. O que isso quer dizer? Quer dizer que todos nós temos um passado de morte, de condenação, de dívida. Com quem? Com Deus. E existe somente uma maneira de eu não andar espiritualmente opresso, perturbado mentalmente, morto espiritualmente. O que é uma pessoa morta espiritualmente? Ela respira, trabalha, faz as coisas, mas ela não tem alegria, a vida não faz sentido, anda cabisbaixo, triste, começa a inverter valores da vida, a família não tem importância, começa a colocar trabalho, dinheiro acima das coisas espirituais. Uma pessoa morta, ela começa a colocar a sua segurança no dinheiro, nas pessoas. Então, a morte em Adão não quer dizer a morte física, porque quando a gente morrer fisicamente já era. A morte em Adão quer dizer a pessoa não vivendo, mas sobrevivendo. Pessoa abatida. Quando se apresenta um desafio, ao invés de ela buscar em Deus, não, ela fica mais abatida ainda e ela cria ainda mais problemas. A morte espiritual é o afastamento da pessoa de Deus, do Criador. E quando a gente se afasta do Criador, o que acontece? Nós não temos a mão de Deus, nós não temos a solução, nós vamos ter problema, focar no problema. O espírito ficou opresso. Mas por outro lado agora, em Cristo Jesus, nós somos vivificados. E o que é ser vivificado? É ter nova vida. É reviver em Cristo. É por isso que nós não estamos aqui, primeiramente, para entretenimento. Nós não estamos aqui, primeiramente, porque eu gosto do fulano, porque eu gosto do pastor, porque não, nós estamos aqui para buscar a Deus. Nós estamos aqui para ouvir a palavra do Senhor. E quando nós buscamos a Deus na igreja, em casa, intimamente, no secreto, no público, nós somos vivificados. Nós começamos a ter o brilho nos olhos. O próprio Jesus, que está em nós, começa a fluir por onde nós passamos. E aí eu fico isento de problemas? Não, nós temos problemas, mas a diferença é que nós não nos entregamos mais para os problemas. Uma pessoa vivificada por Cristo, ela coloca Deus em primeiro lugar. Ela também não trata as pessoas como produto ou como coisas. Porque a palavra nos ensina a amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Então eu amo a Deus, eu preciso me amar e eu preciso amar o próximo. Pessoas vivificadas em Cristo são pessoas que deixam de viver murmurando e reclamando do passado e passam a viver projetando o futuro. Porque é isso que Deus faz. Deus nos dá estratégias, Deus nos dá visões, Deus nos dá ousadia, fortalece a nossa fé pela palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E nós então vamos, em meio aos problemas na família, no casamento, com os filhos, na igreja, no trabalho, nós vamos vencendo dia após dia. Ter uma vida vivificada é valorizar muito mais a presença de Deus do que a presença de pessoas. É saber que o que nós temos de mais importante é o Espírito Santo de Deus. Em casa, no trabalho, na igreja, em todos os lugares. Porque no último suspiro da nossa vida, quem vai estar conosco? Pode estar o parente, alguém e tal, mas espiritualmente conectado com você. Que vai saber, só ele vai saber o que está acontecendo no teu coração e no teu espírito.
É Jesus. É Jesus. Eu conto uma história quando eu entro nessa mensagem. Uma pessoa estava no hospital, e estavam os filhos dessa pessoa no hospital, e elas estavam chorando demais, porque o médico tinha dado poucas horas de vida. E eu fui lá, e aí conversando, ela não conseguia mais falar direito, e os filhos chorando, e ela me chamou, fez assim, e eu fui pertinho da boca dela, e ela disse assim: o Senhor é meu pastor, de nada me faltará. Ajuda, pastor, os meus filhos a conhecer o Jesus que eu conheço. Então, aos olhos naturais e carnais, quem é que estava numa ruim? Quem estava morrendo fisicamente. Mas aos olhos espirituais, quem é que estava vivo ali? Quem estava morrendo. Porque quando a Bíblia fala de morte, ela não está falando só de morte física. A primeira morte é a espiritual. E ela estava em paz. Tremendo isso. E aí quando eu viro, porque ela falou muito baixinho, né? Eu viro e olho. Realmente, espiritualmente, os filhos estavam abatidos. E não estavam na presença de Deus. Então, você tem opções na vida. Você pode viver como alguém que morreu em Adão, ou alguém como foi vivificado por Cristo. Em todos os momentos você pode escolher. Não, mas espera aí, Deus não tem essa vida para mim. Deus não tem essa vida de pecado. Deus não tem essa vida de limitação, de mesquinharia. Não, Deus tem uma vida abundante. Uma vida abundante é se envolver e se comprometer com aquilo que edifica, que glorifica a Deus. É uma escolha, porque Jesus já morreu na cruz, já ressuscitou ao terceiro dia, e pela graça de Deus, nós somos salvos. Não merecíamos, mas podemos desfrutar, porque Deus é um Deus de graça. Deus é um Deus de misericórdia. Então, não pare de andar como alguém que morreu em Adão. Não, a partir de hoje você vai andar e viver como alguém que está vivificado pela graça e misericórdia de Deus por meio de Cristo e da tua fé. Amém? Tem coisas que não combinam mais na vida de um cristão. Não combina mais andar cabisbaixo, não combina mais murmurar, não combina mais se envolver em coisas que não edificam e se envolver na vida de outros. Porque a Bíblia nos orienta, quando a gente for se envolver na vida de alguém, a gente tem que se envolver com um propósito só. 2 Coríntios 5,18. Reconciliação. Reconciliação. Reconciliar vidas com Deus. Romanos 3,23 diz assim, pois todos pecaram. O texto diz, Romanos 3,23, pois todos pecaram. Se alguém entrou aqui achando que é mais santo que alguém, está enganado. Se alguém entrou aqui cheio do eu, cheio da justiça própria, achando assim, está muito enganado, porque aos pés da cruz, a terra é plana e todos pecaram. É um grande engano. Se eu acho que eu sou melhor que alguém, eu já estou pecando. Então o texto está dizendo, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Aí o versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus nos convida para vivermos justificados em Cristo Jesus. O que é isso? Nós não somos mais pecadores, porque somos justificados em Cristo. Qual que é a diferença? A diferença é que em Adão nós pecávamos conscientemente. Em Cristo, vem por acidente. E o que muda isso? Muda tudo. Muda a sua paz interior, muda o seu estado emocional, muda o seu estado espiritual, muda os resultados, muda a maneira com que nós olhamos para as pessoas. Nós deixamos de condenar as pessoas e passamos a olhar como Deus olha. Pastor, me dá uma evidência de que eu estou na carne. Sim, a principal delas, julgar. E todos nós, de algum momento, julgamos e temos que pedir perdão para Deus, começando por mim.
Quando nós estamos afastados de Deus, queridos, a primeira coisa que a gente começa a fazer é julgar. E o nosso desafio qual é? Deus, eu não quero viver de acordo com a carne, eu quero viver de acordo com o Espírito Santo de Deus. Porque a gente medita e prega e fala muito sobre a mulher adúltera. Os religiosos pegaram e levaram a mulher adúltera até Jesus. A gente sabe que Jesus não condenou ela. Jesus salvou ela. Às vezes eu fico pensando, mas será que eu não estou no meio desses religiosos? Será que eu não estou do lado daqueles que levaram a mulher adúltera? Ou eu estou do lado de Jesus? Ah, Jesus, que bom que o Senhor está me ensinando a ter compaixão, a ter misericórdia, a ter graça. Ser cristão não é um título, mas é manifestar através do próprio coração quem Jesus é. Ao ponto das pessoas olharem assim, meu Deus, eu achei que ia... Mas não, fez totalmente diferente. As pessoas vão esperar de você uma atitude de mal, uma atitude de vingança. E você não vai ter essa atitude, você vai ter a atitude de Cristo, de perdão. E aí você vai estar glorificando a Deus por isso. Nós vamos meditar agora em Marcos capítulo 6, versículo 30. O tema da mensagem de hoje é nas mãos de Jesus. Nas mãos de Jesus. Marcos capítulo 6, versículo 30. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus e os discípulos estavam atendendo tanta gente que não tinham tempo para comer. Jesus então lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Jesus está convidando os discípulos para quê mesmo? Me ajudem a pregar. Descansar. Descanso é de Deus, irmãos. Descanso é de Deus. É tão de Deus que o primeiro dia do ser humano não é trabalho. O primeiro dia do ser humano aqui na terra não é trabalho. Os irmãos sabem? O primeiro dia do ser humano aqui na terra é descanso. Porque o homem foi criado no 6º dia, no 7º dia Deus descansou. Agora, descansou no primeiro, né? Não nos outros 6 também. Vamos lá. Jesus então disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos do que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque era como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes. Ensino da palavra. Ensinar muitas coisas. Versículo 35, já era tarde, e por isso os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto, e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, Jesus respondeu: deles vocês algo para comer. Irmãos, isso fala muito comigo, porque muitas vezes Deus está nos oportunizando a fazer algo para alguém, ou para o reino de Deus, e nós estamos olhando para outro fazer. Quando Deus te mostra algo, é porque Deus também quer usar você. Sabe aquela história da lixeira em casa? Todo mundo passa pela lixeira e diz assim: tem que tirar o lixo. Aí passa o outro: tem que levar o lixo para a rua. Aí passa o filho: olha aí, ninguém tirou o lixo. Vamos uma coisa mais, alguns vão se identificar. Lá em casa, às vezes, ninguém está afim de dar comida, ração para os cachorros. Eles não passam fome, irmãos, calma. Mas às vezes a gente está, deram comida? Não. Tem que dar comida. Vitor, dá comida.
Isa, hoje é Isa, dá comida. Tem coisas que Deus nos mostra que não é para dizer que tem que fazer, Ele está dizendo faz. Amém? E os discípulos estão aqui, eles estão diante de Jesus, eu creio que eles têm fé, e eles estão dizendo para Jesus, olha, está ficando tarde. E por que está ficando tarde, irmãos? Porque Jesus estava ensinando. Olha, é melhor dispersar o povo para eles comprar alguma coisa. Dei vocês de comer. Eles lhes disseram, isto exigiria 200 denários. Agora olha a mente adâmica. A mente adâmica olha sempre o limite, a dificuldade, o problema. A mente adâmica sempre fica limitada, porque ela não acredita no sobrenatural de Deus, não acredita nos sinais de Deus, e acha que uma vida com Deus é sem graça, sem expressão, de qualquer jeito. Não, uma vida com Deus é uma vida com frutos, com resultado, e uma vida cheia de alegria. Amém? Exigiria 200 denários. A mente adâmica sempre vai parar nos cálculos diante daquilo que Deus quer fazer. Me fiz entender, irmãos? Deus te dá uma visão. A mente adâmica vai calcular. Meu Deus, não vai dar. Sim, a pessoa que está em Deus calcula também, porque até Jesus diz para calcular quando fizer uma construção. Mas você não para no cálculo, você vai além, com responsabilidade e temor a Deus. Deus sempre tem além daquilo que você e eu pensamos. Além, em qualquer área. E vou falar na área material também, porque Deus é um Deus que abençoa na área material também, porque muitos religiosos acham que, não, Deus quer te abençoar e muito na área material. Por quê? Porque só pode abençoar outra pessoa quem é bênção. Pelo menos eu não vi ninguém dar uma cesta básica que não tem. Eu não tenho cesta básica, eu não tenho nada, como é que eu vou ajudar alguém que bate lá em casa? Se alguém bate lá em casa e pede uma comida, o que eu tenho que ter na despensa? Comida. Então entende que Deus está te prosperando para que através de você seja então um canal de bênção na vida das outras pessoas. E Deus tem nos dado visões. E que se a gente for calcular, a gente vai parar no cálculo. Mas nós não somos movidos por cálculos, nós somos movidos pelo Espírito Santo de Deus. Você está sendo chamado por Deus a estar numa igreja que não tem estrutura física ainda. Por quê? Porque a estrutura física não sustenta nenhuma igreja. O que sustenta uma igreja é a palavra de Deus, a presença do Espírito Santo. Agora, isso não quer dizer que nós não vamos ter estrutura, vamos ter, mas nunca vamos colocar a estrutura e a história acima de Deus. Porque quando a história começa a prevalecer quem Jesus é, tem alguma coisa errada. Amém, irmãos? Não coloque as suas conquistas acima de Cristo. Jamais. Exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Olha a mentalidade adâmica. 5.000 pessoas, fora as crianças e mulheres. Nós vamos gastar tanto dinheiro nisso? Uma das evidências para uma pessoa que quer estar na bênção é Deus vai fazer e mexer no seu coração para você se movimentar de uma maneira que nunca se movimentou. O pastor Andy deu testemunho aqui. Na verdade, nós combinamos para dar um testemunho. Né, pastor? Combinamos, né? Não. Ele deu um testemunho e disse, pastor, ministra sobre dízimos e ofertas hoje? Amém. E ele deu um testemunho da vida dele, da escolha que ele teve em Deus. Esse dia eu estava no semáforo, e eu sei que os irmãos aqui são maduros para ouvir isso. Eu estava no semáforo e eu tinha R$100 na carteira. E tinha uma senhora vendendo paçoca. E Deus falou para eu abençoar ela com R$100.
Aí eu pensei, abre sinal. Não é o que a gente faz? Porque aí a gente começa a negociar com Deus por uma coisa que Ele já disse. E o sinal não abriu. E aí eu fiquei cuidando, e ela estava longe, e eu disse, tomara que ela não me olhe. Só que olha que interessante, eu estou brigando contra Deus e comigo mesmo, sozinho. Ninguém me falou para eu... Deus me falou, não foi uma pessoa, mas foi Deus que me falou para eu abençoar ela. Tá. Mas eu estou brigando contra Deus e comigo mesmo para ser ainda mais abençoado. É louco isso? O que estava acontecendo em mim ali? Adão, natureza adâmica e natureza de Cristo. O que eu fiz? Arranquei o carro e não dei nada, capaz. Chamei ela e abençoei. E eu não estou falando isso para me aparecer, eu estou falando para dizer que muitas vezes você vai ser chamado por Deus a fazer algo que nunca fez. Quando a Bíblia diz que não podemos contar, para esclarecer, não podemos contar aquilo que fazemos, que a mão esquerda não pode saber o que a direita faz, irmãos, é no sentido de se vangloriar. É no sentido de se colocar como alguém superior. Nesse sentido, porque Mateus 5,16 diz, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras, então as boas obras é para ser vista, e glorifiquem a quem? A Deus, a Jesus. Agora, se é para contar, para se vangloriar, realmente não conta, porque Deus é quem vai tratar. Na igreja não é diferente. Deus vai nos oportunizar a fazer parte do reino e do crescimento, porque quem dá toda a provisão é Deus, sempre é Deus. Os discípulos têm aqui a oportunidade de fazer parte de um grande milagre, mas a natureza adâmica prevaleceu. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Devemos investir tanto, devemos ofertar tanto, devemos dizimar tanto, tudo depende do tamanho da sua fé, e é você e Deus. Não é por convencimento humano, não é por argumentos, não é por apelação, não. É simplesmente o Espírito Santo falando no meu e no seu coração, e quem obedecer, obedece, quem não obedecer, não obedece. E a igreja continua crescendo pela graça de Deus. Perguntou Jesus, quantos pães vocês têm? Olha que interessante, os discípulos têm a solução na mão, mas a solução muitas vezes, queridos, não é o que a gente quer e nem a quantidade que a gente pensa que é, porque precisava de no mínimo 200 denários, e ele pergunta, quantos pães vocês têm? Verifiquem, olha aí, o que vocês têm? Deus vai te dar orientação para tomar decisões, que quando você olhar para as tuas circunstâncias, você acha que jamais Deus vai fazer um milagre. É impossível. É impossível. Não, irmãos, nós servimos um Deus que tudo é possível ao que crê. Então, quando você tiver um propósito de Deus, quando Deus te der uma direção, não olhe para homens. Não olhem para homens, porque Jesus não olhou para os discípulos. Jesus perguntou para eles, quantos pães vocês têm? Dizendo assim, a solução já está nas tuas mãos. Aquilo que você acha que você vai receber e aí você vai ser feliz, esquece. O que você precisa para ser feliz hoje, Deus já colocou em você. É isso. Porque o evangelho não é da conquista, o evangelho é de eu reconhecer, primeiro, quem está comigo. E quem está contigo? Jesus. Nós não vivemos, em primeiro lugar, pela provisão, nós vivemos na presença do provedor. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Quem que é o pastor? A provisão? Não. Jesus, o provedor. E outra, irmãos, preste atenção aqui, o pastor Ander falou, milagre não acontecem porque tem necessidades. Milagres acontecem porque alguém manifestou a sua fé. Mulher hemorrágica,
Deus pode curar pela graça? Pode. Paralítico de Betesda foi curado assim. Mas mesmo assim ele teve que, pela palavra de Deus, se levantar, porque Jesus não pegou ele. Ele teve que ter uma fé na palavra de Deus. Ninguém perde obedecendo a Deus, mas todo mundo perde obedecendo a homens em primeiro lugar. Quando ficaram sabendo, disseram 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes para 5.000 homens, tirando crianças e mulheres. Muita gente, um povo. Eu creio que os discípulos falam assim, mais ou menos, nós estamos certos, Jesus, olha só, eu acho que o Senhor está enganado. Porque são 5.000 homens, imagina, e tudo crente. Vão ter que fazer quantas balde de maionese? Tudo crente. Ele diz que crente não bebe, mas come, que é uma benção. Era muita comida, muito pão. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo sentar. Olha só a conversa de Jesus com os discípulos, tá? Jesus, 5 pães e 2 peixes, libera esse povo. Jesus, pede para o povo sentar. Sentaram em grupos na grama, grupos de 150. Assim, eles se assentaram em grupos de 150, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. O que disse o texto? Tomando os 5 pães e os 2 peixes. Ele tomou de quem? Das mãos dos discípulos. Jesus está dizendo para eles, olha, dai vós de comer. Vocês têm a autoridade e o poder para fazer multiplicar o que tem nas mãos. Mas como vocês não estão usando da autoridade e da fé que vocês deveriam ter, me dá aqui que eu multiplico. E aí Jesus, então, mostra o princípio da gratidão, da consagração a Deus. Ele toma os 5 pães, os 2 peixes, olha para o céu, dá graças a Deus, agradece a Deus e partiu os pães. O princípio da honra, da consagração, porque quando ele olha para os céus e mostra para Deus, ele está gerando autoridade espiritual, ou seja, não espere milagre de Deus se não tem autoridade espiritual. Se eu não estou consagrando a Deus, a minha vida, aquilo que Deus está colocando nas minhas mãos, não espere milagre, vai ter confusão. Em todo lugar que o Espírito Santo não dá a direção, há confusão, perturbação. Mas em todo lugar que Deus é o centro, pode ter certeza que a ordem se estabelece. Amém? Tinha uma agitação, porque os discípulos estavam preocupados, o povo estavam com fome, e não esqueçam, quem mais estava com fome que nós lemos aqui, irmãos? Quem mais estava com fome? Jesus e os discípulos. Jesus pegou os pães e os peixes, vamos comer primeiro nós aqui, depois essa turma aí. Não, Jesus é pastor, não é mercenário. E pastor se preocupa em primeiro lugar com vidas. Amém? Pastor não se preocupa em primeiro lugar com a estrutura da igreja. Em primeiro lugar, Deus e vidas, famílias. Essa é a verdade. É por isso que nesse próximo passo nós estamos tomando todo cuidado. Para tomar um passo em Deus, porque senão ficamos escravos da estrutura e de conta. E ao invés do irmão ouvir a palavra, vai começar a ouvir que precisamos de dinheiro para pagar as contas da igreja. É o propósito de Deus? Não. Equilíbrio em tudo. Vamos lá. Tomando os 5 pães e 2 peixes, olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou aos seus discípulos, para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Olha o 42. Todos comeram e ficaram satisfeitos. É tremendo isso, irmãos, porque eles estavam no deserto, 5 pães e 2 peixes, um menino traz esses 5 pães e 2 peixes,
há uma necessidade, fome, e na perspectiva humana não tem como resolver. Porque no nosso olhar, irmão, não tem como alimentar mais de 10 mil pessoas, crianças, homens e mulheres, com 5 pães e 2 peixes. Você pode ter entrado aqui com a perspectiva de que não tem como resolver talvez um problema que você está passando, em casa, no trabalho, financeiro, não sei. Mas deixa eu te dizer, antes de querer o milagre, coloca na mão de Jesus. Esse é o problema, a gente quer milagres antes de colocar na mão de Jesus. Não, primeiro coloca nas mãos de Jesus. Então, a vida adâmica está sempre correndo atrás de prejuízo. A natureza adâmica está sempre no limite. Sempre no limite. Espera estourar o negócio para resolver. Espera estourar o cartão de crédito para depois ir lá. Não, se Deus está te dando sabedoria antes, antecipa. Está vendo que o inimigo está acabando com o casal, acabando com a família, mas vai lá e deixa destruir. Não. Na nova vida em Cristo Jesus, Deus vai fazer você se antecipar e já consagrar a Deus. Porque quando nós consagramos a Deus, irmãos, vem a solução, vem a bênção de Deus. E quem consagra a Deus não está preocupado com a reputação. Se você está preocupado com a sua reputação, eu vou te dizer, você não é o centro aqui. Olha para essa é boa de dizer, olha para a pessoa do teu lado aí. Fala para ela assim, você não é o centro aqui. Não, tem que falar mais convicto, você não é o centro aqui. Amém. O Bruno apontou o dedo para mim, irmão. Que isso? Misericórdia. O Bruno olhou para mim e fez assim, ó, você não é o centro aqui. Não, eu sou o pastor, o centro não. O centro é Jesus. Porque às vezes a gente vai na igreja, e no início a gente vai na igreja olhando assim, né? Está todo mundo me olhando, ninguém está nem aí para ti. Nesse sentido, não, nós estamos aí sim para ti, para que você tenha experiências com Deus. Amém? Mas agora ninguém tem, qual é a marca do tênis? Qual é que... Isso é a natureza adâmica. Nós estamos preocupados com você, sim, para você ter experiências com Deus, andar em santidade com Deus, ter uma família abençoada, vencer a cada dia os desafios que tem, vencer os bloqueios emocionais, os traumas, vencer o diabo que talvez estava te manipulando. É nesse sentido, sim. Mas no sentido de cuidar sua vida, não, aqui não é o lugar onde nós cuidamos da vida dos irmãos. Não. Porque se tem uma coisa que o inimigo quer destruir numa igreja é o ambiente e a unção. Sabe por que crente tem fama de fofoqueiro? Porque ele perde toda a unção. Fama não, né? Porque é um espírito. Perde toda a unção. E sabe onde é que começa a estourar? Em casa. No casamento. Com os filhos. Por quê? Porque quando você se coloca debaixo de um espírito, esse espírito te acompanha. Então e eu declaro aqui em nome de Jesus, que nós estamos debaixo do Espírito Santo de Deus. E nós não perdemos tempo com o império das trevas. Às vezes dá vontade. Às vezes dá vontade de dizer, Jesus, só um pouquinho, dá uma licença. Espírito Santo, só um pouquinho, deixa, só um pouquinho. Não. Porque a nossa vontade sempre nos leva para o buraco. Mas a vontade de Deus sempre vai nos levar a ter vida em abundância em Cristo Jesus, dia após dia. E para isso precisa o quê? Humildade. O filho pródigo saiu do pai. E o que ele precisou para voltar? Arrependimento e humildade, porque ele estava voltando para o pai. E os outros que estavam olhando estavam vendo assim, nossa, que vergonha voltar para casa, né? Ele saiu para prosperar, perdeu tudo e tem que voltar. Só que ele não estava voltando para a casa do pai, ele estava voltando para a presença do pai. A questão não é a casa, irmão, a questão é a presença. Porque você pode ficar 50 anos numa igreja e nunca ter desfrutado da presença de Deus. Deus nos chama para a sua presença. Tanto na igreja, quanto em casa, quanto no trabalho.
Todos comeram e ficaram satisfeitos. No ambiente de falta, quando nós consagramos a Jesus, pode ter certeza que vai ter abundância. Mas a abundância não é o que a gente pensa. A abundância a gente pensa assim, ó, vamos gastar como for, não interessa, não preciso nem contar mais nada, vou chegar no mercado. Não, a abundância na presença de Deus é algo responsável. A abundância na presença de Deus não é jogar fora. Não é gastar além do que Deus está permitindo. Abundância na presença de Deus é não gastar naquilo que não é pão. Sabe quando que você se torna uma pessoa abundante na presença de Deus? Quando você vê algo, deu vontade de comprar, você tem dinheiro para comprar, mas você pensa assim, não tem necessidade. E você sai, bem tranquilo. É quando você entra numa loja, você pode comprar, te deu vontade, mas você pensa assim, não tem necessidade de eu comprar. E aí você vem o vendedor e tal, e você diz, não, muito obrigado. E você sai, sem nenhum constrangimento. Porque a mídia leva que a gente tem que comprar para se sentir homem, né? Você tem que sair da loja com um pacote, senão, que vergonha. Esse dia eu dei o cartão para o Vitor, e foi ontem. E aí ele foi comprar uma chuteira, e aí e eu dei o cartão que não ia passar. Só filho, o débito, pode ir lá. Ele foi lá, então chegou ele. Ô pai, não deu? Ah, é verdade, filho, vamos lá. Eu fiz intencionalmente o quê? Ele passar por um constrangimento. Nossa, que pai ruim. Não, o pai que está preparando ele para a vida. Para ele entender que a questão não é o ter ou não ter, para ele entender que não é uma questão de chegar lá e comprar, não, pode passar por apertos. Mas lógico que a gente tinha para comprar. Mas eu fiz ele ter uma experiência e não depender dos olhos dos outros. Porque depois a gente foi lá, tudo certo, está resolvido. Estão comigo na mensagem, irmãos? Todos comeram e ficaram satisfeitos. Começa a consagrar a Deus para você ver. Você vai começar a ficar de barriga cheia. E estar de barriga cheia diante de Deus não é que tem muito. É que você começa a ficar feliz com o que tem. Tem muitas pessoas abençoadas aqui que acham que estão amaldiçoadas, que não acontece, que a minha vida não é assim. Espera acontecer algo terrível aqui pela frente para você ver o quanto você já é abençoado. Muitas pessoas na cama de um hospital dizem assim, pastor, eu era tão abençoado e não sabia. Pois é, mas Deus está nos dando essa oportunidade hoje de ser feliz com o que a gente tem. Com a igreja que a gente congrega, com os amigos que a gente tem. Aliás, a natureza adâmica não tem amigos, tá? A natureza em Cristo tem amigos, no propósito de Deus. Amigos não para bajular, mas para honrar uns aos outros. E esse é o ambiente da nova vida, honra. Pastor, honrar a Deus, sim, honrar a Deus, mas também honrar pessoas. Então não fale mal de ninguém aqui. Porque esse não é o ambiente da nova vida. Sério, pastor, eu faço isso há 15 anos? Não. Se você tem um problema com alguém, é culto de ceia, irmão. Se você tem um problema com alguém, vai ter com a... Não, tem que ser mais alto. Vai ter com a... É isso. Vem falar comigo, irmão. Para de ouvir a voz do diabo. Há necessidade. Então todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram quantos? 12 cestos, cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Interessante recolher 12 cestos. Por que eles recolheram os 12 cestos? Porque, irmão, tudo que sobra também tem que ser consagrado. Tudo que sobra precisa ser consagrado a Deus. Por quê? Porque se eu não consagrar a Deus, eu estou impedindo o próximo milagre. Amém? Não impeça o próximo milagre na sua vida. Consagra a Deus na falta, na abundância, porque a questão nunca é sobre ter, sempre é sobre o nosso coração.
Nunca é sobre o ter, nunca é sobre o dinheiro, nunca é sobre a aparência, e sim sobre a essência. É por isso que Jesus, perfeito, foi chamado que expulsava demônios pelo Beelzebu, beberrão, comilão, foi acusado pelos religiosos. Enfim, entenda isso, a nossa vida vai ter frutos e a estrutura de acordo com aquilo que eu faço, não de acordo com aquilo que as pessoas falam e fazem contra você. Isso é princípio de Deus. Jesus está nos ensinando aqui, e ensinou os discípulos, que o milagre que você precisa já está em você. Já está em mim. Eu só preciso mudar minha maneira de pensar, eu preciso mudar o meu posicionamento em Deus, e ao invés de pensar como Adão, não, eu tenho que pensar como Cristo pensa. E para eu pensar como Cristo, eu preciso estar conectado com a palavra de Deus. Salmo 1 não é isso que diz? Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. É comparado como árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Não é uma palavra motivacional, irmão, é uma palavra de Deus. A Bíblia, em Salmo 1 diz que tudo que você colocar as mãos, se você meditar na palavra de Deus, você será bem sucedido. O que é ser bem sucedido? Solução para você, para sua casa. Abençoador. Bem sucedido é aquele que não é dominado pelas coisas, mas se deixa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Bem-sucedido é aquele que não se ofende por qualquer coisa, mas está bem resolvido, tem uma identidade diante de Deus, e por isso está rompendo de fé em fé, e Deus vai antecipar muitas bênçãos em muitas pessoas, porque tem e está buscando a sua identidade em Deus. Se você não é acostumado com palavra profética, na nova vida você vai acostumar. Porque tem palavra profética tanto para a igreja, quanto para as pessoas. A Bíblia é repleta de profecias. Amém? Os irmãos estão sendo abençoados? Por que vale a pena andar com Cristo, consagrar Cristo e colocar tudo que sou, tudo que tenho nas mãos de Jesus? Olha o que diz o Salmos 37, versículo 25. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem os seus filhos mendigando o pão. Quando eu, pai, me posiciono em Deus, eu já estou vendo a bênção de Deus na vida dos meus filhos. Quando você se posiciona em Deus, você já pode ter certeza que os teus filhos estarão também colhendo as bênçãos. É claro que ele vai ter um momento de decisão. Mas a influência espiritual vai ser de Deus na vida deles. Qual é o estágio da sua vida hoje? Você está olhando ainda para as dificuldades? Você está olhando para os 5.000 homens e mais as mulheres e as crianças com fome? Ou você está olhando para os peixes? Não, se tem peixe, tem pão aqui, dá para multiplicar. O exército de Israel olhou para Golias. Davi olhou para Deus. Entende que o que muda é a nossa visão? Por isso que a Bíblia fala de renovar a mente. Isso significa metanoia. Transformação da mente. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis e comproveis da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Eu só consigo desfrutar de um milagre se eu estiver pronto para passar por um deserto. Pastor, vou desistir. Estou com um problema financeiro e profissional. É um milagre aí que vai acontecer então. Não pela necessidade, mas pela tua fé de buscar Deus. Pastor, tive um diagnóstico de câncer. Vou morrer. A tua fé é essa? Não. Pastor, eu creio que Deus cura. Então, se você precisa de um milagre
Sobre enfermidade? Só que o que vai trazer o milagre de Deus não é a necessidade, é a tua fé em Deus. Aí vem aquele que diz, tá, pastor, e se não curar? A vontade de Deus sempre prevalece. Porque não é sobre as coisas terrenas, é sobre as coisas eternas. Sempre quando vai orar por alguém, pastor, e se não curar? A vontade sempre é de Deus. E o primeiro milagre, qual que é, irmãos? Salvação. Amém? Salvação. Então, não coloque o primeiro milagre acima dos milagres terrenos, porque se Deus fez o milagre para nos salvar, se Deus enviou o seu Filho para morrer e ressuscitar e nos salvar, imagina o que é uma necessidade terrena. Estou falando, irmãos, tem coisas que acontecem que a gente pensa quando vê, pum, acontece. Só não se distraia. O mesmo capítulo que fala que antes o seu prazer está na lei do Senhor, é o mesmo capítulo que diz assim, ó, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor. Escolha. E nós escolhemos andar com Cristo. Nós colocamos tudo que somos e tudo que temos nas mãos de Cristo. Aí você se prepare. Porque você não vai mudar de vida do dia para a noite. É um processo. É um processo. É como uma árvore que você planta lá no jardim. Ela vai crescendo, ela vai crescendo, ela vai crescendo. Diante disso, irmãos, não se preocupe com os milagres, apenas creia. Se preocupe se você está consagrando nas mãos de Jesus. Como é que Deus vai fazer isso? Agora é o fim. Não, não é o fim. Tudo que está consagrado nas mãos de Jesus não é o fim. Agora, tudo aquilo que eu não consagrei a Deus, pode ser o fim, sim. Mas como é um culto de ceia, nós declaramos no mundo espiritual que aquilo que o diabo decretou como fim, hoje há um decreto de Deus, que é o início de uma nova vida, de uma nova história, em Cristo Jesus. Tem testemunhos aqui de pessoas em N áreas, que Deus agiu, tanto de cura, quanto na vida financeira. E quando Deus der a oportunidade, a direção para ter um testemunho, vai ter, mas o que a gente não faz é manipular. Cada um vive da fé que tem, irmãos. Eu posso ver a fé do meu irmão, ver a fé do meu irmão e dizer, nossa, eu vou me inspirar para buscar. Sim, isso eu posso, mas eu não consigo viver pela fé do outro. Então, o seu posicionamento vai determinar os milagres, a paz interior. Todo mundo está perturbado. Todo mundo não, mas a grande maioria. Você vai nos lugares e as pessoas estão estressadas. Você tem que cuidar onde é que vai. É meu espaço no carro. Se alguém fecha, não, é o meu espaço. Está todo mundo brigando, é meu, é eu, sou eu, é meu. Isso é uma loucura. E nós não, nós estamos e precisamos, e às vezes a questão adâmica prevalece. Às vezes no trânsito, Deus, preciso tirar um tempo de oração. Então consagre a Deus tudo que os teus planos, que será bem sucedido. Faz sentido, irmãos? O pessoal do louvor pode vir? Provérbios 16, 3, e aí finalizamos a mensagem de hoje. Provérbios 16, 3, isso aí. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão... A Bíblia falando de novo de bem-sucedido? Sim. A Bíblia falando sobre ser bem-sucedido, de acordo com os padrões de Deus. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Irmãos, a grande questão é o seguinte, quem é livre não precisa ser
obrigado a fazer alguma coisa. No reino de Deus, cada um faz de acordo com a sua fé, mas cada um também tem os resultados na vida de acordo com a sua fé. Essa é a diferença. Essa é a diferença. O pastor André falou sobre dízimos e ofertas. Ninguém é obrigado, mas cada um colhe da sua fé. Que possamos colher muito no reino de Deus, mas não pensando somente em si, pensando no outro também. Afinal de contas, servir, irmão, significa dar um pouco de si. Isso é servir. Dar um pouco de si. Quando você tira tempo para conversar com alguém, para aconselhar alguém, quando você tira tempo para abençoar alguém, você está servindo aquela pessoa, você está dando um pouco de si para aquela pessoa. Não viva isolado. Tenha amigos. E você que congrega na Nova Vida, você vai ter um pastor que tem amigos, mas que ama a todos. Amém?